Olá, pessoal. Bem-vindos ao mundo de eficiência, inovação e excelência empresarial. Sou o Celso Bellini, da Linter Sistemas, uma empresa comprometida em transformar a maneira como as indústrias gerenciam seus processos de produção. Há anos, a Linter tem se dedicado à pesquisa e desenvolvimento de soluções tecnológicas que impulsionam o sucesso das empresas. Com uma equipe altamente especializada e experiente, trabalhamos para criar ferramentas que evolucionam a forma como as manufaturas planejam, produzem e entregam. Estamos presentes em mais de 5 países, em clientes de diversos portes, segmentos, processos e RPs diferentes, o que acaba demonstrando que a solução é bastante flexível do ponto de vista de parametrização. Hoje, temos o orgulho de apresentar o resultado desse trabalho, o Drummer APS, uma plataforma robusta e inovadora. O Drummer é muito mais do que um sistema de planejamento e programação avançada da produção. É a peça que faltava no quebra-cabeça da eficiência operacional. Com o Drummer, você pode alcançar novos patamares de otimização de recursos. Ele possui um conjunto de funcionalidades integradas que atende os principais elos da cadeia de suprimentos: clientes, fábrica, fornecedores. Ele é modular tanto na contratação quanto na implantação, atendendo às necessidades específicas da sua empresa. Totalmente integrado aos principais ERPs de mercado, através de interfaces ágeis, robustas e confiáveis, o Drummer potencializa todo o investimento prévio feito nos sistemas corporativos e sistemas ERPs. Os resultados de sua aplicação são visíveis. Há uma série de indicadores, tanto tangíveis quanto intangíveis, que são melhorados e de forma simultânea, fazendo com que a solução gere um payback muito rápido. Em aproximadamente 1 ano, nós normalmente pagamos o projeto de implementação do Drummer. Convido vocês a embarcar nessa jornada conosco. Durante os próximos minutos, exploraremos algumas das funcionalidades incríveis do Drummer APS. Vamos mergulhar em como ele pode impulsionar a sua empresa para o futuro, oferecendo uma visão clara, decisões confiáveis e resultados excepcionais. Através do sistema, vou simular algumas situações corriqueiras do dia a dia de fábrica, com a convicção de que você irá se identificar pelo menos com algumas delas. Então, vamos verificar como identificar os gargalos na produção, qual a melhor sequência de programação das máquinas. Será que vale a pena colocar mão de obra adicional? Devo priorizar data de entrega ou eficiência? Qual o impacto de interrupções na produção? Para quando posso prometer um pedido? E se entrar um pedido urgente, o que eu faço? Então, são situações corriqueiras que podem ser facilmente modeladas dentro do Drummer APS. Vamos entrar aqui, então, no sistema, pessoal. A gente vai fazer uma navegação mostrando, então, as principais funcionalidades. Essa seria a apresentação padrão do Drummer. Ele navega através de menuzinhos, tira o pop-up, você vai abrindo, tem um conjunto enorme de funcionalidades aqui, para as diversas funções. Você pode organizar esse menuzinho através desses favoritos. Isso aqui é dividido por assuntos, por exemplo, parte de arquivos, contém aqueles dados cadastrais transacionais que são necessários aí para a ferramenta. Então, por exemplo, ele vai manipular todo o cadastro de itens, produtos, semi-acabados, acabados. Para cada produto, você pode visualizar também a rede, que é uma composição da engenharia, como é que o produto é feito em termos de árvore do produto, o bill of material, os processos de fabricação. Cada um desses processos usa informações de centros de trabalho, que são as capacidades e os recursos disponíveis para a produção, quer sejam máquinas, mão de obra, matérias-primas, ferramentais, dispositivos. Aqui você vai configurar toda a questão de calendários, quantas horas você tem disponível em cada recurso, se você tem exceção, algum recurso que está parado, enfim. Toda a questão de capacidade, toda a questão de engenharia, os estoques disponíveis são informados aqui para o Drummer, juntamente com toda a parte de demandas, pedidos, previsões de vendas, necessidade de reabastecimento de estoque, necessidades que vêm de outras fábricas, enfim. Toda essa demanda de mercado também é lido para o Drummer e com esse conjunto de dados, você então consegue fazer as simulações e a criação de cenários. Como é que a gente faz isso, pessoal? Como é que a gente pode usar a ferramenta para criar os melhores cenários de produção e, em cima desses cenários, disponibilizar para a fábrica todo o sequenciamento e você fazer uma série de simulações também, como eu apresentei lá atrás. A gente começa estabelecendo alguns parâmetros gerais. Então, estamos aqui no dia 11, eu quero simular 1 ano para frente. Começamos a fazer, então, a leitura dos dados, ele vai pegar todos os dados relevantes para esse processo, e aí ele já começa a visualizar o que eu tenho de demanda, o
que eu tenho que entregar lá na expedição? Então, como eu comentei, são várias fontes, você pode ter previsões de vendas, pedidos firmes, eu posso classificar todos esses grids aqui no Dremel através de várias alternativas. Por exemplo, eu quero visualizar aqui por produto, dentro do produto eu quero ver pelo item, eu já consigo visualizar aqui os clientes, quem são os produtos, as demandas. Por exemplo, esse item aqui, ele tem três pedidos nessas quantidades para essas datas, sempre tem a data original e a data que você de fato vai conseguir atender. Eu já consigo navegar também de uma forma muito fácil para outras funções, por exemplo, plano de materiais. Esse plano de materiais representa todos os dados de um determinado produto, que em termos de demandas e providência, o que a fábrica vai fazer. Aqui a gente já consegue visualizar, por exemplo, como é que nós rodamos um MRP. O MRP é aquela parte que vai gerar o planejamento. O planejamento, as ordens de produção para atender as demandas. Então você consegue rodar rapidamente aqui as ordens de produção, gerar as ordens de produção no Dremel. O MRP, ele processa em memória, é muito ágil. Percebam que uma ordem de um produto acabado já fez a explosão do MRP aqui em todos os níveis, já explodiu a estrutura, já verificou todos os estoques intermediários, fez um aprazamento no tempo por backward, da data de entrega para trás, e aqui então nós já temos todo o conjunto do MRP gerado. Então vamos lembrar, pessoal, a ferramenta é utilizada para você, dado uma demanda de mercado, construir um plano e um programa que otimiza o uso dos recursos, de tal forma a atender aquelas necessidades com a melhor utilização dos recursos. Essa é a grande finalidade. Como é que você sabe que você está criando um programa legal? Você tem que avaliar o impacto dele em cima de alguns indicadores. O que o Dremel controla aqui? São esses indicadores, o Key Performance Indicators, entrega no prazo, nível de ocupação da fábrica, nível de inventário que está sendo criado, quantos setups estão sendo programados na produção, quanto de mão de obra você vai precisar. Então, aqui nesse momento, nós geramos a primeira etapa, a parte do planejamento. Nós temos o MRP gerado, nós conseguimos visualizar aqui quantas ordens de produção foram geradas, e essas ordens agora elas vão ser avaliadas do ponto de vista de capacidade. Será que eu tenho capacidade para atender essas ordens? Então, a etapa seguinte agora, logo após nós processarmos o MRP, é você avaliar o impacto disso na capacidade. E para cada fase, você vai também criando cenários, você vai gravando essas etapas intermediárias para ir comparando essa situação toda. Lembrando que nosso objetivo, então, é sempre estar otimizando esses indicadores de forma simultânea. Então, o MRP, ele ainda é infinito. O que significa isso? Se nós avaliarmos o impacto em termos de performance de entrega, como ele é infinito, ele não mudou as datas. Ele fala, você vai atender 100% no prazo. É aquele sonho numa noite de verão do MRP. Em contrapartida, se eu pegar o gráfico de ocupação da fábrica, esse histograma mostra todos os centros de trabalho numa escala de tempo, como é que está a carga de cada centro de trabalho. Então percebam que está estourado, está além de 100%. O MRP tem essa característica, né? Ele gera esses conflitos de capacidade. Ele fala, olha, você não vai mudar a data de entrega, mas enfim, você precisaria ter muito mais capacidade do que você tem disponível. Então a gente salva esse primeiro cenário aqui, que seria o MRP infinito, e nós conseguimos analisar ainda a questão de capacidade em mais detalhes. Por exemplo, eu posso estar visualizando aqui se existe algum gargalo na produção, por exemplo, essas ordens que o sistema gerou por um horizonte de 1 ano, não está estourando ninguém além de 100%, mas se eu concentrar mais a visão no curto prazo, por exemplo, até o final de outubro, mais no curto prazo, mas isso aqui já está quase engargalado aqui, tá vendo? Então você consegue rapidamente identificar os seus gargalos. Se você reduzir mais ainda, por exemplo, ele já vai mostrar, olha, aqui já engargalou. Então o principal gargalo é esse conjunto de recursos aqui. Eu posso analisar também num outro formato, por exemplo, a fábrica como um todo. Essa linha vermelha é a minha capacidade e essas barras verdes são as minhas cargas geradas pelas ordens de produção. Posso focar num único setor da fábrica, por exemplo, uma área de injeção plástica. Dentro dessa área, eu posso ver uma máquina específica. Então, cair a partir do global, cair no detalhe. Então, percebam que aqui o MRP, ele gerou conflito, ele gerou cargas no passado e cargas acima da linha vermelha. O que eu preciso fazer agora, pessoal?
Dado esse conflito gerado pelo MRP, eu preciso efetuar um nivelamento. Dizer para o sistema, olha, não dá para fazer coisas no passado, nem coisas acima da linha vermelha. Eu tenho que nivelar. Nivelar significa rodar essa etapa seguinte, onde ele diz, olha, eu tenho que respeitar essa linha vermelha. Se eu pegar, então, o perfil do MRP, está aqui, estourado. O perfil reprogramado é o perfil do APS, está aqui, ó, nivelado. Então, a partir do momento que eu faço o primeiro nivelamento, eu já consigo visualizar, bom, o que mudou aqui? Em termos de ocupação global da fábrica, o perfil MRP, aqui está o perfil nivelado. Percebam que agora eu não tenho mais ninguém extrapolando 100%. O limite está aqui, esse MB é o principal gargalo, está no limite da utilização, porém, não tem mais ninguém extrapolando 100%. Agora, o que acontece com a performance de entrega? Se você pegar a performance de entrega, aquilo que o MRP estava dando 100%, a realidade da fábrica está mostrando que eu tenho agora quase ninguém sendo atendido no prazo. Então, agora, o APS, ele faz um passo adiante. Se eu pegar a nossa lista de demanda, aqueles pedidos do produto on do BIG, ele já calculou a data que, de fato, eu vou conseguir atender e já projetou o atraso, está vendo? Quase um mês de atraso. Agora, como é que você consegue visualizar essa programação? Ele gerou várias horas de produção, já sequenciou todo mundo. Eu preciso agora ver o sincronismo na produção. Eu preciso ver a sequência que eu vou ter em cada máquina. Então, o Drummer disponibiliza algumas funcionalidades para a gente visualizar a programação em si. Aquilo que é mais comum, pessoal, é aquele gráfico de Gantt, né? O que o gráfico de Gantt ele faz? O gráfico de Gantt ele vai mostrar uma visão gráfica da programação. Então, se nós pegarmos aqui as máquinas numa escala do tempo, eu tenho esse gráfico. E nós temos uma série de funcionalidades aqui. Eu posso dar um zoom, por exemplo, aqui na escala de tempo. Eu posso reduzir a visibilidade. Eu posso dar um zoom aqui nos meus recursos, por exemplo, para caber mais linhas aqui na tela. Eu posso usar simbologia de cores, o vermelho significa atraso, se eu for mais para o final do ano aqui, já está tudo verdinho. Eu posso colocar, por exemplo, simbologias relacionadas a cada item específico, operação, cliente, enfim, você tem uma série de possibilidades. Mas eu, como programador, eu bato o olho aqui e falo, poxa, está tudo vermelho, está tudo atrasado. Eu posso fazer filtros aqui, por exemplo, vamos pegar essa ordem aqui na montagem, vou filtrar por ela. Aqui está mostrando, eu vou montar aqui, vou empacotar aqui. Pô, mas eu tenho espaço, por que está vermelho aqui? Ele não programou para trás. Então você tem toda aquela possibilidade de fazer aquelas funcionalidades de drag and drop. Eu peço, olha, vamos puxar aqui para trás, vamos puxar essa daqui para trás, qualquer coisa que você mexe aqui no meio, ele já está reprogramando toda a fila. Agora, puxar isso aqui para trás significa, será que eu vou inviabilizar alguma coisa? Então, se eu faço aqui a explosão, ele já mostra todos os eventos predecessores. Essa montagem precisa de todos esses eventos anteriores para ser cumprida na data. Puxar isso aqui para trás significa que eu deveria pegar toda essa cadeia e jogar no passado. E aí não pode, né? O APS é justamente para isso, para evitar essas inconsistências na programação. Então, no Gantt você pode visualizar todas essas situações aqui. Como eu comentei, você pode fazer uma série de filtros, uma série de pesquisas, mas eu, como programador, bato o olho e falo, bom, isso aqui é um mapa do inferno, eu preciso melhorar. Eu preciso transformar blocos vermelhos em blocos verdes. Como é que você faz isso? Aí que está a interação legal com a ferramenta. O Drummer é uma ferramenta de simulação, que permite que você interaja com ela de uma forma bastante rápida. Por exemplo, será que vale a pena colocar horas adicionais? Que é uma decisão que a gente toma muito no dia a dia. Preciso trabalhar em hora extra e tal, e muitas vezes vai no grito. Como é que você faz isso? É muito simples fazer esse tipo de análise aqui dentro do Drummer. Se você pegar, por exemplo, vamos pegar os centros de trabalho, vamos fazer uma simulação bastante rápida. E se eu estivesse operando com turnos adicionais, com horas adicionais? Vou fazer uma simulação aqui, olha, a partir de hoje, digamos que eu esteja colocando aqui nas próximas 4 semanas, 3 turnos de trabalho. Você pode simular quantos turnos você quiser, tá, pessoal? Aqui eu posso dizer, olha, é possível trabalhar sábado e domingo, você coloca só numa máquina, na fábrica como um todo. Ele gera exceções de calendário aqui, dizendo, olha, nessa simulação eu estou usando horas adicionais. Eu volto aqui no Gantt e falo assim, bom, como é que é o impacto disso aqui? Ó? Vamos rodar tudo novamente aqui com essa nova condição. Com essa nova condição aqui de 3 turnos, olha o que aconteceu. Visualmente, a partir da semana 35 aqui já está tudo verdinho, eu posso salvar
Esse cenário também, esse cenário adicional, onde eu joguei horas a mais, e olha que legal, você tem a possibilidade de fazer todo o comparativo de cenários. Por exemplo, se eu pegar o cenário onde eu estou trabalhando com um turno só e o cenário onde eu estou trabalhando com 3 turnos, ele mostra para mim aqui quanto que melhorou a minha performance de entrega, comparado aqui com 3 turnos, e aqui está a contrapartida, o outro lado da moeda. Olha quanto que aumentou a despesa operacional associada à mão de obra pelo fato de você estar colocando o segundo e o terceiro turno. Então, como eu comentei, pessoal, no Dremel você está sempre visualizando o impacto nesses indicadores e de forma simultânea. Por exemplo, ter colocado 3 turnos, será que aliviou aqueles pedidos lá do Big? Eu posso voltar individualmente e ver, olha, aqueles 3 pedidos que estavam com quase um mês de atraso, agora estão aí praticamente em dia. Tem um ainda que está no atraso, eu posso até estar antecipando esses 2. Voltando aqui no Gantt também, o que você pode fazer? Você pode simular aquelas situações também corriqueiras. Pô, será que vale a pena eu atender pela data de entrega, que é a minha prioridade inicial, básica e absoluta, que chegou, a data que eu preciso entregar? Ou será que vale a pena usar alguma regra, alguma inteligência para economizar setup, para privilegiar a eficiência do equipamento, produzir de forma mais barata? Então você pode fazer todo esse tipo de análise aqui no Dremel. Nas máquinas do centro de trabalho você pode criar atributos, você pode dizer quais são os atributos que são importantes na hora de sequenciar. Olha, eu tenho pintura, eu tenho, por exemplo, injeção plástica, que é muito sensível à cor, você pode criar atributos, você pode criar matrizes de preferências aqui para dizer quanto que reduz os seus setups. Então você tem um setup variável, você pode colocar notas para essas classificações todas. Para quê, pessoal? Justamente para você simular aqui no Gantt alternativas. Olha, eu quero fazer para atender data de entrega, mas para atender data de entrega, por exemplo, eu tenho um componente, esse componente que é usado em muitos produtos, olha quantas vezes eu tenho que preparar a máquina para fazer o mesmo componente. Será que vale a pena fazer campanhas, privilegiar o setup? Quando você roda essas situações, o que vai acontecer? Você pode criar campanhas onde você informa lá, eu quero juntar aquilo que é similar, aquilo que é comum, fazendo uma sequência específica, e com isso você também consegue avaliar um comparativo. Por exemplo, olha, se eu pegar o setup aqui com 3 turnos e agora que eu estou analisando a eficiência, qual que é a diferença? A diferença você pode visualizar em termos de pedidos atrasados ou em termos dos indicadores, dos setups aqui, dos indicadores de performance. Por exemplo, o que mudou aqui na minha performance de entrega, pelo fato de eu ter feito aqui setups aqui? Piorou um pouquinho aqui, tá vendo? Porque o setup você ganha de um lado, mas perde de outro. Você reduziu bastante o número de setups aqui nesse indicador específico do setup. Olha quanto que você melhorou aqui, ó, reduziu bastante quantos setups está sendo feito. Mas em contrapartida, pelo fato de você mudar a sequência, olha o que piorou na performance de entrega aqui. Então você sempre tem essas avaliações de forma simultânea, tá, pessoal? Agora, uma outra coisa que é muito comum também, que você pode fazer de uma forma muito rápida no Dremel, é bem legal, acontece muito isso aí na prática, é aquelas situações que geram interrupções de fluxo. Por exemplo, essa é a programação que eu estou construindo. E se quebrar uma máquina? E se faltar uma matéria-prima? E se o ferramental não está disponível? E se aquela mão de obra não está disponível hoje? O que acontece? Olha como você consegue fazer também rapidamente aqui no sistema. Da mesma forma que eu coloquei horas naquela avaliação de horas adicionais, eu posso tirar horas do processo. Suponha que uma daquelas máquinas aqui do Gantt, por exemplo, essa injetora 1 aqui, que tem uma fila grande para ela, acabou de quebrar. Como é que eu avalio isso aqui no Dremel? Eu venho aqui e falo assim, olha, a partir de hoje, dia 11, a manutenção está me dizendo que vai ficar uma semana parada. Então, até o dia 17, não posso mais contar com o recurso. Vamos colocar 0 horas aqui, vai ficar parado sábado e domingo. Eu posso, agora ser específico, é só essa máquina aqui que vai parar. Aqui eu também posso informar as manutenções preventivas, tá, que são paradas programadas. Processo, lá então a partir de hoje, né? Eu processo, gera uma mensagem de sessão, voltando aqui no Gantt, olha o que vai acontecer, pessoal, quando a gente
reprograma isso daqui. Olha. Percebam que ele vai analisar, vai verificar, olha, essa máquina aqui vai ficar uma semana parada. Cadê a fila que estava aqui? Ele já automaticamente já reprogramou tudo, e você ainda consegue avaliar, salvando essa posição da parada, qual que é o impacto. Mas o impacto me interessa onde vai doer o bolso. E onde me doer o bolso? Na habilidade de entregar pedidos lá na expedição, produtos para o cliente, né? Então eu posso fazer uma análise não só dos indicadores, como também na performance, na habilidade de entregar produtos. Então se eu pegar, por exemplo, vamos salvar essa situação aqui do cenário onde a máquina parou, a interrupção, e eu quero avaliar o que? Eu quero avaliar o comparativo em termos de entregas. Por exemplo, aqui a máquina está funcionando, e aqui esse cenário aqui onde a máquina parou. Ele vai me dar uma listinha mastigada para mim, ó. Comercial, eu tenho que informar para esses clientes aqui que esses pedidos vão atrasar. Quanto? Ó, vou ter que empurrar um dia para frente, 2 dias, porque aquela maquininha parou lá no meio do processo. Então isso aqui é um potencial muito grande para você reagir rapidamente. Faltou a matéria-prima, o que tem que empurrar para frente? Quando que eu tenho que reprogramar? Qualquer situação de interrupção você pode avaliar de uma forma muito rápida também. E por fim, pessoal, uma coisa também que é muito utilizada, por exemplo, aquelas situações comerciais que geram muito conflito e muito estresse entre a área comercial e a área industrial, que são aqueles pedidos que caem urgente, caem de paraquedas, vem uma cotação do comercial, eu preciso fazer uma avaliação, qual a data que eu consigo absorver, para quando eu posso entregar, como é que eu gero uma reprogramação de fábrica. Então, todas essas questões você pode avaliar também muito rapidamente na ferramenta. Por exemplo, vamos criar uma demanda nova aqui, uma cotação que acabou de cair do comercial, vamos chamar aqui, ó, sugestivamente, é um fura-fila. Por exemplo, o cliente Big está me pedindo um lote adicional, pode ser um produto, N produtos, então é o Big, ele quer mais uma quantidade aqui de 100 unidades, para quando? Ele pode informar uma data, ou ele pode dizer, olha, qual a data mais cedo que você consegue atender? Bom, a data mais cedo seria o dia de hoje, vamos tentar. Eu vou colocar essa cotação aqui como uma simulação. O sistema ainda tem uma característica onde todos os pedidos, quando são lidos, eles trazem qual é a prioridade. Aqueles caras que têm multa, que têm penalidades, você não pode mudar em hipótese alguma, mas aqueles que têm mais flexibilidade, você pode estar alterando datas. Então, uma vez informado, o sistema vai disponibilizar para mim aqui uma função para avaliar data de entrega daquela simulação, onde eu informo mais um parâmetro. Você quer mudar alguma coisa nas datas daqueles que não são tão prioritários? Vamos ser conservador, não quero mexer em ninguém. Então o sistema vai fazendo várias interações, ele vai tentando incluir essa demanda aqui de uma forma bem otimizada, não é simplesmente uma abordagem de tentar alocar um buraco na programação, então ele vai fazendo essa avaliação e ele diz para mim, olha, se você não quiser mexer em ninguém, prometa esse cara aqui para o dia 4/9. Aí não mexe ninguém. Pô, mas 4/9 está muito longe. Então vamos reavaliar aqui. E se fosse aceitável um atraso médio de até 4 dias? Simula novamente. Ele é rápido, ele faz em memória, então ele gera milhares de ordens aqui, reprogramações em questão de segundos. Olha, ele fala aqui, ó, você pode antecipar para o dia 18. Nesse caso, comercial, fala com esse pessoal aqui que eu vou ter que empurrar. O quanto a fila tem que andar para frente. Então, pessoal, percebam como isso daqui é uma forma muito ágil para você tomar decisões no dia a dia. Então, o Drummer é isso. O Drummer é uma ferramenta que, além de construir aquela programação que você vai liberar para a produção, ele gera várias possibilidades de simulação, uma interação muito grande, uma facilidade de interação que você pode ter, e você consegue visualizar, por exemplo, todo o encadeamento. Eu posso analisar um determinado pedido, eu tenho esse pedido aqui do Big, esse pedido vai ser atendido por essa ordem de produção, que por sua vez depende de todas essas ordens. Daqui eu já avalio como é que está a programação dessa ordem. Com isso, então, você consegue identificar, por exemplo, quais são os motivos que vai ter algum atraso na programação. Então é muito fácil você fazer todo esse controle, esse acompanhamento de produção através dessa ferramenta. Okay? Tem uma série de funcionalidades adicionais, mas nesse momento, nesse vídeo, o meu objetivo foi dar uma visão geral para vocês do que é a ferramenta.
Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e a gente vai estar disponibilizando novos vídeos aí para frente, ok? Muito obrigado aí pela participação.